Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para estudar com os irmãos um texto da irmã Ana Caroline Martins. Esse texto chama-se Espírito de Vida e foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, e é um devocional que tem uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual, tá bom? Então eu gosto sempre de dizer que eu não sou teóloga, não sou pastora, eu não sou missionária, eu sou uma pessoa como os irmãos que aprecia fazer o devocional, ler a sua porção bíblica diária e aprender de Jesus, né? Então vamos fazer isso juntos e para isso vamos pedir que o Senhor nos direcione. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, que tu possas abençoar cada pessoa que está nesse momento lendo a palavra, que tu possas nos esclarecer, nos mostrar aquilo que é importante que nós saibamos. Nós pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos que tu estejas conosco sempre. Em teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Bom, irmãos, a nossa porção bíblica está em Romanos 8, são os 11 primeiros versículos. E diz assim: a vida no Espírito. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam ao Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, são controlados pela natureza humana. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Amém? Bom, irmãos, então, vamos lá. O versículo escolhido pela irmã Ana Caroline é o 2, que diz: por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, a irmã Ana Caroline fala que ela se lembra da primeira experiência que ela teve com o Espírito Santo de Deus, que ela estava querendo cabular a aula, estava na escola já decidida a cabular a aula, e o Espírito tocou nela e disse para ela que não estava certo.
que o que ela estava pretendendo fazer, que era cabular a aula, matar a aula para ir para uma casa de uma amiga, não era uma coisa certa. E ela disse que ela ainda guarda no coração o sentimento de orientação que ela recebeu do Espírito Santo, porque ele queria afastar a irmã Ana Caroline do erro. Bom, ela pensou, eu acho que eu estou variando, não deve ser minha consciência, não tem nada a ver. E ela foi, matou a aula e fez o que ela bem entendia. E certamente deu ruim, ela não conta aqui os detalhes, mas ela fala que acabou pagando para ver e que acabou passando por vergonha por causa da desobediência dela. E mesmo assim o Espírito Santo a envolveu com cuidado e com amor. Esse texto que a gente acabou de ler de Romanos sempre está no coração dela, principalmente quando ela passa em momentos difíceis da vida dela. Eu também me lembro, né? É importante saber que não tem mais nenhuma condenação pra gente, né? Dá força saber que através de Jesus Cristo, o Espírito de vida nos faz vencer o pecado e a morte. Então, graças a Deus, aleluia, né? Nada pode nos condenar, nada, pois a gente é justificado pela ação do Espírito Santo, realizando em nós o que a lei não pode fazer em nossa carne. Então, não só o Espírito Santo realizou, como realiza. Então, irmãos, é interessante porque às vezes a gente tem a sensação de que isso é fácil de falar, mas quando acontece alguma coisa com os outros, parece que pra gente fica mais fácil, né? Mas quando acontece com os outros, fica mais difícil, né? Então, como eu sempre gosto de falar com os irmãos, eu trabalho numa entidade que lida com adolescentes em conflito com a lei, e um adolescente, ele cometeu um assassinato, e ele, num atendimento do nada, ele falou: senhora, eu fui na igreja aqui, né, de noite teve uma igreja aqui, e a pessoa que estava dirigindo disse que apesar da coisa cruel que eu fiz, não tem condenação para mim se eu tiver, assim, lavado no sangue de Jesus Cristo. Olha que coisa, né, irmãos? Então, às vezes a gente pensa que é mais fácil para Deus perdoar a gente com os nossos pecadinhos, né? Afinal eu só minto, eu só fofoco, eu só tenho preguiça. Não, mas aquele menino, ele matou uma pessoa, então para ele é mais difícil. Então, aqui a gente vê que a palavra diz que todos nós estamos justificados se formos a Jesus e nos arrependermos verdadeiramente. Então, não era o caso ali, eu não estava ali para discutir aquela questão sempre vai ser entre ele e Deus, como as minhas são entre ele e a minha pessoa e Deus. Mas é interessante, né? Como a gente acha que é muito mais fácil a gente ser justificado quando os nossos pecados não são de morte, não são de estupro, não são de roubo, né? Parece que fica mais fácil. Mas a palavra diz que todos nós somos justificados pela ação do Espírito Santo. Então, a gente tem que se lembrar que o amor de Deus nos alcança todos os dias. E ele opera em nós o desejo de agir de acordo com a vontade de Deus, como está em Filipenses 2,13, que diz assim, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, irmãos, pensa a respeito disso. Pensa a respeito de como o Espírito Santo pode agir na sua vida e como você vai fazer para que ele possa realmente fluir em você. Para quê? Para que todas as suas ações glorifiquem a Deus. Então não é sobre aquilo que a gente pode fazer, porque a gente não pode fazer nada, né? Nós não somos nada diante de Deus, mas tudo tem a ver com a graça, é tudo sobre o Espírito Santo agindo em nós. Então os que vivem no Espírito não só vão agir conforme o Espírito de Deus, mas entenderão que são dirigidos pelo Espírito de Deus. Isso vai fazer toda e qualquer diferença na sua vida.
Amém? O nosso manancial termina assim, ó. Os que vivem no Espírito não só agem conforme o Espírito, mas entendem que são dirigidos por Ele. Bom, irmãos, então eu termino dizendo que o abraço é o encontro de dois corações, por isso que eu deixo meu abraço de ursa. Lembrando que o abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho. Mas para nós que sabemos que o Espírito de Deus é vida, o abraço dá certo demais. Então não deixe de abraçar. Eu quero lembrá-los também do nosso tema para 2023, que é o Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. E agora eu me despeço com a palavra de ordem, que é confia. Confia em Jesus.